vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, pois em vós nós esperamos. Caríssimos irmãos e irmãs, paz e alegria no Senhor, que é a nossa força. Nós vos adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus, porque pela sua morte e ressurreição salvastes o mundo. Porque pela sua cruz salvastes o mundo. Celebramos hoje, neste 29º domingo do tempo comum, o convite a meditarmos sobre a morte de Cristo. A oferta gratuita da vida que Cristo faz por amor de cada um de nós. Por isso eu desejo que a graça e a paz deste Deus que é amor e esperança esteja convosco e com a vossa família. Começamos hoje pelo Evangelho que está em Marcos, capítulo 10, versículos de 35 a 45. O verso 45 é o centro da liturgia de hoje. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Cristo vem ao mundo para oferecer a sua vida para a nossa salvação. Talvez este é o mistério mais complexo de se entender. Nós que já nascemos cristãos e já nascemos convencidos e marcados pelo sinal da cruz, talvez não tenhamos tanta dificuldade como tiveram os primeiros cristãos de entenderem, assumirem, acolherem esse projeto. Não que o projeto de Deus seja um projeto de morte. O projeto de Deus é um projeto de salvação. Mas a morte está no centro do cristianismo porque Cristo morreu. E como os cristãos vão justificar, afirmar, apresentar o seu Deus como morto, como um derrotado? Não tem sentido. Se eu tenho um Deus para a antiguidade, esse Deus precisa ser poderoso, ele precisa ser vitorioso, ele tem que poder fazer todas as coisas, ele tem que conseguir tudo. Jesus morreu na cruz. E a sua morte não é sinal de derrota. A sua morte é sinal de vitória. Vitória, tu reinarás. Ó cruz, tu nos salvarás. Que nós possamos trazer ao nosso coração a importância e o valor da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ela ocupa o centro das nossas igrejas. Ela está logo na parte principal, a cruz, o sacrário, o altar, porque é no alto daquela cruz que pendeu a nossa salvação. Nós não estamos na Sexta-feira Santa, nós estamos meditando, sim, a morte do Senhor como sinal e vínculo da salvação. O sacrifício de Cristo como um sacrifício de vida. E não é um sacrifício de vida que nós ou aqueles de lá decidiram, mas o próprio amor misericordioso e grandioso de Deus, que deseja resgatar essa humanidade, que deseja vir em encontro de cada um de nós, nos apresenta. Ouçamos a primeira leitura, tirada do capítulo 53 de Isaías, o quarto canto do servo sofredor, versos de 10 a 11. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz
e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si as suas culpas. Começamos com o primeiro trecho. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Verso 10. A ação aí, como o profeta nos apresenta, é uma ação de Deus. E poderíamos nos questionar. Deus deseja a morte do seu filho? Deus planeja a morte do seu filho? E aí é que se encontra o verdadeiro projeto de amor. O amor forte e determinado do Senhor deseja resgatar o seu povo. O povo está perdido. O povo está longe. O povo está seduzido. O povo está sem entender em que razão seguir. Seduzido pelo quê, padre? Domingo passado ouvíamos isso. Seduzido pelas riquezas, né? Os discípulos ficam assustados de saber como é difícil entrar no reino dos céus, principalmente os ricos, porque são apegados àquilo e transformam a riqueza no seu Deus. No evangelho de hoje, João e Tiago querem sentar um à direita, outro à esquerda do Senhor, seduzidos pelo poder, seduzidos pela ganância, seduzidos pela arrogância, pelo orgulho de não ouvir a Deus, Adão e Eva. E nós trazemos uma marca, meu irmão, minha irmã, de nos deixarmos seduzir pelas tentações. Por isso que o Senhor mesmo nos ensinou, né, que livre-nos das tentações. Não nos deixe cair nas tentações. As tentações nos rodeiam, dia após dia, momento após momento. Mas precisamos ter a coragem, a decisão, o comprometimento de abrir os nossos corações para o Senhor e não para as tentações. De abrir as nossas vidas para este Deus de amor e não para essa busca exagerada de poder, de glória, de riquezas, que muitas vezes corrompe e destrói a nossa existência. O Senhor misericordioso e bom envia o seu Filho como sinal de expiação. Jesus morre uma vez por todas, o justo pelos injustos. E aí vem a segunda parte dos textos, que é belíssima, né? Por esta vida de sofrimento alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo justo, Jesus, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si as suas culpas. O Cristo carrega nos seus ombros a culpa do nosso pecado. E este carregar não é sinal de derrota, mas é sinal de salvação. E todos aqueles que se decidem por renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir, são aqueles que compreenderam a grandiosidade desse mistério. E é isso que nós celebramos hoje. A grandiosidade do mistério de um Deus que oferece a sua vida em resgate de muitos. De um Deus que não vem para ser servido, receber oferendas, glórias e louvores, não. No real, Deus não precisa de nada disso. Deus deseja você. Deus deseja que você se volte para Ele, porque Ele quer te oferecer vida, esperança, alegria, paz. Deus quer te oferecer o melhor, mas Ele espera que você se volte para Ele. Ele espera que você reconheça esse amor. Não se volte por causa do pecado, da dor, do sofrimento. Não, pode ser também aí. Mas Deus deseja que nós nos voltemos porque descobrimos o amor dele por nós. Porque descobrimos a grandiosidade desse amor. Os cristãos descobriram isso.
e por isso não fizeram da cruz um escândalo ou uma derrota, mas fizeram uma salvação. Fizeram um grande sinal de salvação. Ouça o que nos diz a carta aos Hebreus, segundo a leitura de hoje, capítulo 4, versos de 14 a 16. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, o Senhor está no céu. A sua morte abriu para nós esse caminho do céu. E lá nós temos agora um sacerdote. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo, como nós, com exceção do pecado. Aproximemos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Ou seja, abramos a nossa vida, a nossa existência, para que possamos compreender, experimentar esse amor misericordioso deste Deus que lá no céu olha, intercede, roga, vem ao nosso encontro. O Cristo é o intercessor eminente do Pai. Que possamos abrir a nossa vida, que possamos reconhecer. Mas para isso, meus irmãos e irmãs, eu volto ao Evangelho de hoje. É preciso vencer tudo aquilo que nos é oferecido. Tantas vezes vai dizer Jesus, os outros textos bíblicos, que é preciso vencer o mundo. A cruz é sinal da vitória que venceu o mundo. Que mundo é este, Padre? O mundo daqueles que não querem reconhecer a Deus em primeiro lugar, mas colocam sim as coisas, as pessoas, as realidades, as situações acima de Deus. Este é o mundo. O mundo é tudo aquilo que nos afasta desse amor misericordioso e bondoso de Deus. O mundo é tudo aquilo que nos impede de chegarmos a esse trono de graça, a alcançarmos os frutos dessa salvação que o Senhor nos concedeu. Ele veio para nos servir, para resgatar-nos, e nós precisamos dar esse passo com coragem e decisão. Nós precisamos dar esse passo com alegria e esperança, rompendo todas as barreiras do medo ou do receio da cruz, ou da ignorância em torno da cruz, e reconhecermos ali o Salvador que ofereceu a sua vida para vencer o mal. As tentações não são maiores do que a força da salvação. O demônio não tem mais força do que a cruz de Cristo. O Senhor venceu em nós, venceu por nós e venceu para que tenhamos vida. Basta que tenhamos a coragem de olhar naquela cruz e contemplar a vitória do Senhor. E colocar este Senhor como centro da nossa vida. Ele é o centro. E não termos a coragem e não termos o medo de fugir da cruz, às vezes dos sofrimentos ou das dificuldades. Mas nunca se esqueça, os sofrimentos e as dificuldades devem ser sempre olhando e contemplando a cruz do Senhor, porque ali já está a nossa vitória. Não é que alcançaremos a vitória, ela já está, basta que o sigamos com decisão e com coragem. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Ele te conceda um domingo abençoado e cheio da graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e que a cruz de Cristo seja a nossa força e a nossa vitória.